A Bíblia proibida, porque o Deus que você reza pode ser o seu carcereiro. Imagine por um breve segundo que você é um arquiteto. Você projeta uma casa perfeita, mas no momento em que os moradores entram, você decide que, se eles tocarem na maçaneta da porta da cozinha, você não apenas os expulsará, mas amaldiçoará todas as gerações futuras deles com sofrimento, morte e trabalho escravo. Isso soa como amor ou soa como a mente de um psicopata? Nós fomos ensinados a aceitar essa narrativa desde o berço. Disseram-nos que fomos expulsos do paraíso por causa de uma fruta. Disseram-nos que o Criador é amor. Mas a história que lemos é sobre genocídios, inundações globais e uma obsessão por sangue. Existe um ruído de fundo na sua alma, não existe? Uma sensação persistente, quase um zumbido, de que a história oficial não fecha. De que as peças desse quebra-cabeça divino foram forçadas a caber. E se eu lhe dissesse que esse desconforto que você sente não é falta de fé, mas sim a sua intuição detectando uma mentira milenar? O que vou revelar hoje são as escrituras que foram arrancadas da sua Bíblia. Os textos proibidos que explicam quem realmente governa este mundo e o mais aterrorizante, por que eles não querem que você saiba quem você é. A resposta vai abalar os alicerces de tudo o que você chama de sagrado. Este é o canal Ignorância Facultativa. Aqui, a fé não é protegida pela devoção cega. Aqui, os textos sagrados são lidos com os olhos abertos. E aqui, a verdade, por mais incômoda que seja, sempre precede o conforto. Prepare-se. O que você está prestes a conhecer não pode ser desconhecido. E como o que é visto não pode ser desvisto, a ignorância é, acima de tudo, uma escolha, é facultativa. Antes de rasgarmos o véu, precisamos olhar para a cortina. Precisamos entender o que a maioria da humanidade, especificamente no Ocidente, aceitou como a verdade. Vamos chamar isso de a perspectiva ortodoxa ou canônica. É a versão oficial da realidade aprovada por concílios, reis e papas. Nesta versão, a história da existência é baseada em uma série de contratos. Eles chamam de alianças. É uma burocracia divina. A primeira aliança foi no jardim. O cenário era perfeito, comida abundante, imortalidade, ausência de dor. A única regra do contrato, a ignorância. Não coma da árvore do conhecimento. E o que acontece? A curiosidade humana vence. O contrato é quebrado. A punição, o banimento. A morte, o sofrimento. Neste exato momento, olhe para dentro. Você já sentiu, ao ler o Gênesis ou ouvir um sermão, uma pontada de injustiça, como se a punição fosse desproporcional ao crime? Como se um pai que quebra a perna do filho por pegar um biscoito não fosse um bom pai. Se você já sentiu que há algo monstruoso escondido sob a fachada da bondade divina, deixe seu registro nas sombras abaixo. Escreva apenas: eu vejo as falhas. Deus olha para a sociedade pós-Éden e vê o caos, guerra, propriedade, violência. E qual é a solução desse ser perfeito? O extermínio total. Ele decide apagar o rascunho e começar de novo. Surge a segunda aliança. Noé. Deus afoga homens, mulheres, crianças e animais. Salva uma família. E ao final, ele olha para a destruição e diz: talvez eu tenha exagerado, não farei isso de novo. Um Deus que se arrepende? Um ser onisciente que aprende por tentativa e erro? Mas a humanidade continua falha. Então vem a terceira aliança, Abraão. Deus decide que, já que não pode salvar a todos, vai escolher favoritos. Ele cria uma nação para ser dele, Israel, a terra prometida. O tempo passa. O povo escolhido vira escravo no Egito. Deus, que parecia estar distraído, lembra-se deles e envia Moisés. Vem a quarta aliança, a lei.
os 10 mandamentos, regras rígidas de conduta, porque aparentemente, sem ameaça de morte, o ser humano não consegue se comportar. A história se repete. O povo falha, Deus pune, Deus procura um novo gerente. Encontra Davi, a quinta aliança, o reino. Deus promete que a linhagem de Davi governará para sempre. Mas, se você olhar para a história, sabemos que isso não aconteceu. O reino caiu, o povo foi disperso. E, finalmente, o ápice da cristandade, a sexta aliança, Jesus. Nesta versão oficial, Deus ainda está furioso pelo pecado original, aquela fruta de milênios atrás. Ele exige sangue, mas nenhum sangue humano é puro o suficiente. Então ele envia seu próprio filho para ser torturado e morto, como um sacrifício supremo para acalmar a sua própria ira. Jesus morre. A dívida é paga. O cristianismo nasce com a promessa de que agora, qualquer um, não apenas os judeus, pode ser salvo, se obedecer. Esta é a história. É nela que bilhões baseiam suas vidas. Mas existem 3 perguntas que, se feitas em voz alta, podem destruir uma igreja. Por que um Deus de amor precisa de sacrifícios de sangue? Por que um Deus perfeito se arrepende e muda de ideia? Por que o mundo continua um inferno, mesmo depois da redenção? A resposta não está na Bíblia que você tem na sua estante. A resposta está nos livros que foram queimados. A visão proibida e os nefilins. Para entender a realidade, precisamos sair da biblioteca permitida e entrar nos arquivos secretos. Vamos falar sobre a gnose. Vamos falar sobre o que foi escrito no livro de Enoque e no Evangelho de Tomé. Textos encontrados nas cavernas de Nag Hammadi, preservados nas areias do tempo para este momento. Vamos voltar ao dilúvio. A versão oficial diz que nós, humanos, éramos maus. A versão proibida diz que o problema não éramos nós. O problema eram eles. Os textos apócrifos narram a descida dos vigilantes, anjos, entidades cósmicas encarregadas de observar a humanidade, que cometeram um erro fatal, a luxúria. Eles olharam para as mulheres humanas e não viram apenas seres a serem protegidos, viram objetos de desejo. Dessa união profana entre o divino e a carne, nasceu uma abominação. Não eram humanos, não eram anjos, eram os nefilins. Imagine seres com a força de deuses e a fome de bestas. Pense neles como os super-heróis da Marvel, mas sem a moralidade. Semideuses que escravizaram a humanidade, que devoraram nossos recursos, que perverteram a ordem natural. Eles ensinaram a guerra, a feitiçaria, a manipulação genética. O dilúvio não foi uma punição contra você. Foi uma operação tática de limpeza. Foi uma tentativa desesperada de eliminar essa infestação híbrida. Mas aqui está o detalhe que mantém você acordado à noite. O corpo físico de um nefilim pode ser destruído pela água. Mas e a sua parte divina? E o seu espírito imortal herdado dos anjos? Eles não morrem. Quando seus corpos se afogaram, seus espíritos se tornaram o que chamamos de demônios, entidades desencarnadas que vagam pela terra. Mas a interpretação gnóstica vai além. Ela sugere que as linhagens não foram totalmente extintas, que essa consciência predatória, essa elite híbrida, nunca foi embora. Olhe para o topo da pirâmide social hoje. Famílias que controlam os bancos centrais. Dinastias que iniciam guerras por lucro. Indivíduos que parecem não ter empatia humana, que nos veem como gado. As sociedades secretas acreditam piamente que os nefilins ainda estão aqui. Eles apenas mudaram de nome. Eles não usam mais armaduras de bronze. Eles usam ternos italianos. Eles são os bravos de renome da antiguidade, operando nas sombras, drenando a energia da humanidade em um ciclo eterno de medo e consumo. Isso explica a crueldade dos líderes mundiais. Mas não explica a crueldade de Deus.
E é aqui, caro buscador, que descemos para o nível mais profundo da toca do coelho. Se os nefilins são os carcereiros, quem construiu a prisão? Prepare-se. O que vou dizer agora inverte a polaridade de tudo o que você aprendeu sobre o divino. É a razão pela qual os gnósticos foram caçados e assassinados pela Igreja Romana. É o segredo que, se compreendido, liberta a mente instantaneamente. O demiurgo, a aberração cósmica para os gnósticos, mente cria matéria. No princípio, antes do tempo, antes do espaço, havia apenas a mônada, o uno, o pai desconhecido, uma fonte de luz e consciência tão pura e inefável que não pode ser descrita com palavras humanas. A mônada emana, ela respira a criação. Dessa respiração surgem as díades, os éons, seres de luz pura, arquétipos perfeitos. Eles vivem no pleroma, a plenitude. Mas um desses seres, um éon chamado Sofia Sabedoria, cometeu um erro cósmico. Ela desejou criar algo por conta própria, sem a contraparte masculina, sem a permissão direta da mônada. Ela queria imitar o poder absoluto do Uno. Dessa tentativa falha, desse desejo egóico, nasceu uma criatura deformada, uma consciência abortada, cega e insana. O nome dessa criatura é Yaldabaoth, o demiurgo. Sofia, horrorizada com o que criou, escondeu essa monstruosidade em uma nuvem de matéria densa, longe da luz do pleroma. E aqui está a tragédia. O demiurgo acordou na escuridão. Ele não sabia da existência da mônada. Ele não sabia da existência de Sofia. Ele olhou ao redor, viu apenas o vazio e a si mesmo, e concluiu: eu sou Deus, e não há outro além de mim. O demiurgo é o Deus do Antigo Testamento. Analise os fatos com frieza. O demiurgo cria o mundo material, esta realidade densa baseada em predação, morte e decadência. Ele é o arquiteto da Matrix. Ele cria o Jardim do Éden não como um paraíso, mas como um laboratório, um zoológico. Ele cria Adão e Eva para serem seus adoradores, seus escravos. Por que ele proíbe o conhecimento? Porque se Adão e Eva comessem do fruto da gnose, conhecimento, eles perceberiam que tem dentro de si uma centelha da mônada. Eles perceberiam que são maiores que o seu Criador. O Deus ciumento, o Deus irado, o Deus que exige genocídio, o Deus que gosta do cheiro de carne queimada. Isso não é o Pai verdadeiro. Isso é um monstro cósmico, uma criança divina com poderes ilimitados e nenhuma sabedoria. Nós vivemos na estrutura criada por ele. O mundo material é o reino do demiurgo. As leis da física, a necessidade de comer para viver, predação, o envelhecimento, a dor. Tudo isso são grades da cela. E qual foi o papel de Jesus nessa cosmologia proibida? Jesus não foi um sacrifício para acalmar o demiurgo. Jesus foi um agente de inserção tática. A mônada, o verdadeiro Pai, vendo que as centelhas divinas, nossas almas, estavam presas na lama do demiurgo, enviou um emissário, o Cristo. Ele desceu através das dimensões, enganando os arcontes, os governantes planetários servos do demiurgo, e invadiu a simulação. A mensagem de Jesus não era obedeçam à lei de Moisés. A mensagem secreta de Jesus era: vocês não são daqui. Ele veio para nos dar a chave da cela. Ele veio dizer: o Deus deste mundo é um louco. O reino do meu Pai não é deste mundo. Larguem tudo. Não acumulem tesouros na prisão. Não joguem o jogo do demiurgo. Dinheiro, poder, status. Acordem a luz que está dentro de vocês e escapem. Por isso, o Império Romano e os sacerdotes do templo tiveram que matá-lo. Não foi uma questão religiosa. Foi uma contenção de danos. Se a humanidade inteira percebesse que a realidade material é uma fraude, o sistema colapsaria.
O demiurgo ficaria sem energia, os nefilins ficariam sem escravos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do pecado? Não. Libertará da ilusão. Libertará da matéria. A centelha divina. Respire fundo agora. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Isso que você sente. Essa gravidade, esse cansaço, essa ansiedade pelo futuro. Isso é a arquitetura do demiurgo operando sobre você. Mas aquilo que está observando, aquilo que está ouvindo minha voz agora, a consciência silenciosa por trás dos seus olhos, isso não foi criado por ele. O demiurgo pode ter moldado o barro do seu corpo, mas foi Sofia, em um ato de misericórdia final, que soprou a centelha divina dentro desse barro, sem que o monstro soubesse. Você é um cavalo de Troia no reino da matéria. Você é um pedaço do Deus verdadeiro, dormindo em um pesadelo de carne e osso. É por isso que nada neste mundo satisfaz você plenamente. Você compra o carro e o vazio continua. Você consegue o emprego e o vazio continua. Você encontra o amor romântico e ainda assim há uma solidão cósmica no fundo do peito. Esse vazio não é depressão. Esse vazio é saudade. É a sua alma lembrando vagamente de um lar que não fica em nenhum lugar deste mapa. É a memória do pleroma. O segredo que eles mataram para esconder é que você não precisa de templos, não precisa de padres, não precisa de rituais de sangue. Você não precisa temer o Deus irado da tempestade. Ele não é o seu pai. Ele é apenas o carcereiro. A salvação gnóstica não é ser perdoado, é acordar. É olhar para as notas de dinheiro, para as hierarquias sociais, para as guerras e dizer: isso não é real. Eu não pertenço a isso. Eles querem que você tenha medo. Medo da morte, medo da pobreza, medo do inferno. Porque o medo é a comida deles. O medo mantém a sua vibração densa, presa à matéria. Mas quando você percebe a sua origem, quando você percebe que é uma centelha da mônada, o medo desaparece. E quando o medo desaparece, a prisão se dissolve. Esta revelação é apenas a primeira chave. O sistema em que vivemos tem camadas de controle que vão além da teologia e entram na própria estrutura da nossa história recente. Para entender como essa manipulação opera nos dias de hoje, você precisa assistir ao que discutimos em O Demiurgo e os 12 Pilares de Controle da Realidade. Aquele vídeo é a peça tática que falta para conectar esta filosofia antiga com a sua realidade moderna. Nós não estamos aqui para criar uma religião. Estamos aqui para formar uma resistência de mentes despertas. Se você deseja continuar recebendo os mapas para fora do labirinto, se você busca a verdade além do véu, inscreva-se. Não seja mais um número na contagem do algoritmo. Torne-se um iniciado. O mundo material é uma escola severa, onde a lição final é aprender a não precisar dele. Não tente consertar a prisão. Encontre a porta.